Olá pessoal, então vamos lá dar continuidade à aula sobre a resolução 23.610, que trata, é um texto compilado que trata da propaganda eleitoral. Vamos se guiar pela resolução, que ela cita todas as leis anteriores, ok? Então vamos lá. Artigo 26 da propaganda eleitoral no outdoor. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresas responsável os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda regular e ao pagamento de multa no valor de 5 a 15 mil reais. A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários e ainda de conjunto de peças de propaganda justapostas ou não, justapostas é pequenas propagandas uma ao lado da outra, que se assemelham ou causam efeito visual do outdoor, que causem efeito visual do outdoor, sujeita o infrator à multa prevista nesse artigo. Então, é sem jeitinho, tá, pessoal? A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do parágrafo 1º desse artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstram o seu prévio conhecimento. Se instalou, está com a tua fotinho lá do candidato, tem o CNPJ do candidato, é dele o material. Então, se as pessoas fizerem alguma coisa para você, sempre tem que passar pelo crivo do candidato para não ter problema, ok? Então, seguimos adiante, capítulo 4 da propaganda eleitoral na internet, artigo 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição, somente a partir de 16 de agosto. Pode pedir voto na internet, ok? A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente verídicos. Já aconteceu esse ano, na minha cidade, uma pessoa ofendeu, ou não, uma pessoa publicou algo que não era verídico e foi condenada a retirar e se retratar. Então segue. Parágrafo 2º, o disposto no artigo do parágrafo 1º desse artigo se aplica inclusive às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou candidato, próprias do debate político e democrático. Para o bom entendedor, vai entender bem isso aqui, tá? Então, as manifestações ocorridas ao longo do ano também estão nesse artigo. Artigo 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada das seguintes formas: em sítio do candidato, no site do candidato, no blog, com o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado. Quando fazer a tua inscrição, tem que indicar lá o site que tu pode publicar. Se não quiser, não tem problema. Em provedor de aplicação da internet estabelecido no país. Em blog, ou sítio, ou site do partido político ou de coligação com endereço eletrônico também informado à Justiça Eleitoral. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido político ou coligação. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é um problema. Temos que observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que o legislador colocou isso aqui? Porque é proibido comprar e-mail ou número de telefone e começar a mandar mensagem para todo mundo. Então, se tu quer pegar o e-mail das pessoas, tu tem que fazer lá no teu site, no teu blog, uma página de captura e captar. E a pessoa tem que concordar em receber mensagens tuas. Senão, tu não pode mandar e-mail para quem não te autorizou. Entendeu? Então, cada e-mail que tu mandar, a pessoa pode pegar, levar no juiz eleitoral, e o juiz eleitoral vai tomar as providências. Ou no promotor eleitoral. É permitido por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet semelhantes.
dentre os quais aplicativos de mensagens instantâneas cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos a candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa de conteúdo, tá? Sabe aquelas mensagens que tu manda para todo mundo? Não pode contratar, tá bom? Qualquer pessoa natural vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo, ok? Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata esse artigo, salvo aqueles de iniciativa da pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura e no demonstrativo de regularidade dos dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos, em uso antes do início da propaganda eleitoral. O que é isso aqui? É o endereço de e-mail que tem que deixar na Justiça Eleitoral quando registra a tua candidatura, para que tu possa ser notificado de qualquer irregularidade, ou possa ser convidado para reuniões do TRE. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação da internet com a intenção de falsear a identidade. Fake news. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Tá? Para alterar o teor. Fake news novamente. Parágrafo 4. O provedor de aplicação da internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com um canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo, impulsionando se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. O que é isso? Aconteceu uma fake news durante a campanha e candidato A foi lá e foi acionado pelo candidato C ou D ou pelo promotor público a tirar essa propaganda do ar. Tá? Ele não tirou. O que ele faz? A Justiça Eleitoral notifica o provedor da internet e aí ele não vai tirar uma propaganda, ele vai derrubar a página do cidadão que fez cometeu o delito. Tá? Então, muito cuidado para não acontecer isso, pode jogar fora todo um trabalho de muito tempo. Tá bom? Parágrafo 5º. A violação disposta nesse artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa de 5 mil a 30 mil reais, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida se esses cálculos superarem o limite máximo de multa. Olha só, se acontecer esse tipo de coisa, prepara o bolso. Tá? Então é melhor, tenho certeza que não vai acontecer, até porque as pessoas que estão assistindo têm pleno conhecimento dos fatos agora e não fará esse tipo de coisa. Não vale a pena. Parágrafo 6º. A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria política eleitoral, mesmo que sob forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso 4. Tá? Quer dizer que a pessoa foi lá durante a campanha eleitoral e fez um elogio para o candidato. Não tem problema. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 7º. Para fim dessa resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicação de busca na internet. Google. Tá? O pessoal conhece aí o buscador do Google. Mas se tu pagar o Google para te distribuir, tá? Não tem problema. Vamos lá. Parágrafo 8º. Trata-se de empresa estrangeira. Parágrafo 8º. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das multas eleitorais de sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Artigo 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos
e seus representantes. O que é isso? Vocês lembram quando nós tivemos a identificação do santinho, do cartaz? Lá atrás, quando nós falamos sobre o material de propaganda? Então, da mesma forma, se fizer um vídeo ou publicar o material na internet, tem que estar identificado da mesma forma. A regra vale para os dois. E a conta no Facebook, no YouTube, no Google, também tem que ser com o CNPJ de campanha e declarado. Tá? Tudo declarado depois nas contas do candidato. Tá bom? Parágrafo 1º. É vedada ainda que gratuitamente a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, em hipótese alguma, tipo a Volkswagen botar a foto do candidato lá no site deles, tá? Aqui a internet chama de sítios, os sites, os blogs, tá? Não pode. Associação dos Moradores XPTO, vai lá e bota, o nosso candidato é o fulano, e bota uma foto dele lá. Não pode. É uma pessoa jurídica, tá? E com ou sem fins lucrativos. É vedado, tá, a propaganda eleitoral em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública, direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então quer dizer o seguinte, os sites oficiais, tipo, vamos supor, no Rio Grande do Sul da Corsan, ou da empresa de lixo, se é uma empresa pública, da Sabesp, não pode botar o material do candidato, nem aparecer lá em matéria nenhuma, tá bom? Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação, a propaganda ou pelo impulsionamento, quando comprovado, 5 mil a 30 mil reais. Tá bom? Vamos para o parágrafo 3º. O impulsionamento que trata o caput desse artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor de aplicação da internet com sede fora no país. Tá bom? Parágrafo 4. O representante do candidato a que alude o caput desse artigo se restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha. Parágrafo 5º. Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional CNPJ ou o número de inscrição do CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Além da expressão propaganda eleitoral. E aqui a gente continua, vou mostrar para vocês. Aqui, olha o que acontece. Vai ter o nome do candidato lá. Vamos pôr no Facebook isso aqui. Vai ter o nome do candidato e vai estar escrito o nome, patrocinado propaganda eleitoral, CPF, certamente será CNPJ, não CPF. Aqui está CPF, CPF tal, CNPJ tal. Tá? Aqui, caso tenha uma outra empresa que faça propaganda para ele. Artigo 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato durante a campanha eleitoral por meio da internet, assegurado o direito de resposta no termo dos artigos, tá? E por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado, multa no valor de 5 a 30 mil reais. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítio da internet, inclusive nas redes sociais. Parágrafo 3º, tem a questão do direito de resposta, em propaganda eleitoral quase toda ela tem. Artigo 31. É vedado às pessoas relacionadas no artigo 24, bem como as pessoas jurídicas de direito privado, a utilização, doação ou cessão de dados pessoais de seus clientes em favor de candidatos de partidos políticos. O que quer dizer isso? Tem a empresa XPTO lá, e ela quer pegar o banco de dados de e-mail dela e entregar para o candidato XYZ. Ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Se ela fizer, ela incorre em um crime. Mas ninguém vai saber. Beleza. Aí o candidato vai mandar e-mail para essas pessoas. Essas pessoas vão saber e vão levar ao teu juiz eleitoral dizendo: olha, fulano mandou um e-mail, mas o meu e-mail eu cadastrei na empresa tal. E eles, todo e mais que um cliente recebeu o e-mail desse candidato. Eles vão ligar alhos a bugalhos e vão processar esse candidato. Então não vale a pena pegar e-mails, comprar e-mails, comprar telefone, essas listas, pegar de empresas, nem pensando.
Tá bom, pessoal? Evitem isso, cuidado com os jeitinhos. Parágrafo 1º. É proibir às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a venda de cadastros de endereços eletrônicos. Não precisa dizer mais nada, né? Parágrafo 2º. A violação disposta nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a multa no valor de 5 a 30 mil reais. Tá? Então não façam, não vai dar problema. A violação no disposto neste artigo não afasta a aplicação de outras sanções cíveis ou criminais previstas em lei. Parágrafo 4. Observadas as legislações do caput desse artigo, o tratamento de dados pessoais, inclusive a utilização, doação ou cessão destes por pessoa jurídica ou pessoa natural, observará o disposto na Lei 13.709. Artigo 32. Aplica-se ao provedor de aplicação na internet, em que divulgada a propaganda eleitoral do candidato, de partido político ou de coligação, as penalidades previstas nessa resolução. Se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação da decisão judicial específica sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providência para a cessação dessa divulgação. Se o Facebook, ou o YouTube, ou Google, ou outro provedor de rede social, recebida a notificação, ele não tirar do ar a propaganda ou a página do responsável, ele também vai pagar. Então, normalmente, eles, assim que notificados, eles tiram do ar. Parágrafo único. O provedor de aplicação da internet só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Sim, ele postou ali, é do seu prévio conhecimento. Artigo 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidato, partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita-se seu descadastramento pelo destinatário, obrigando o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. O que é isso aqui? Lá no rodapé dos e-mails, normalmente tem em caso de, se você não quer receber mais, descadastre-se aqui. É isso. A pessoa clica lá, entra no site, se descadastra e não pode mais mandar a mensagem. Parágrafo 1º. Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo previsto no caput, sujeitos os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$100 por mensagem. Lembra que a gente conversou lá no início sobre que tem prazo para fazer a propaganda? Então, depois do prazo da propaganda, eu aconselho sempre a mandar até sexta-feira da eleição, não enviar no sábado. Tem algumas pessoas que gostam de enviar no sábado, na última hora. Mas se mandar no dia da eleição, então, se alguém pegar e denunciar, o rapaz foi lá, o cidadão foi lá, foi eleito vereador, depois aparece a denúncia lá e pode perder o mandato. Parágrafo 2º. As mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural de forma privada ou em grupos restritos de participantes não se submete ao caput desse artigo e às normas sobre a propaganda eleitoral. O que é isso? O candidato fez um grupo, tá? Um grupo do candidato XPTO, e ele troca mensagem com aquele grupo de pessoas vinculadas a ele. Repito, tem que deixar o último dia tranquilo. Usa o telefone, se for o caso, se tiver que conversar com outras equipes, mas no último dia não se faz mais nada. Tá bom? Artigo 34. É vedada a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário, bem como por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas, sem anuência do destinatário. Ok? Artigo 35. Sem prejuízo de mais sanções legais cabíveis, será punido com multa de 5 a 30 mil quem realizar a propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive candidato, partido político ou coligação. O que acontece? O sujeito diz que fulano fez tal coisa, e o fulano não fez tal coisa. O candidato fulano não fez tal coisa. Ou ele burlou e fez pelo candidato. Ele vai pagar uma multa e vai responder criminalmente e na Justiça Eleitoral. Tá bom, pessoal? Vamos parar por aqui pelo artigo 35, que esse capítulo vai dar mais alguma coisa para a gente conversar aqui e ver a legislação eleitoral. Até daqui a pouco. Um abraço do Marco Rosa.